Estamos iniciando mais um Jean Cimenteiro Cast. Hoje um vídeo caseiro, hoje um podcast caseiro. E você preste atenção nos detalhes, porque eu tenho certeza que vai ser impactante para a sua vida. Você que conhece a realidade do trecho, da estrada, dos caminhoneiros, da família de caminhoneiros, ou quem sabe você que não conhece essa realidade, a partir desse momento você vai conhecer um pouquinho mais sobre a realidade dos caminhoneiros. Vem com o Jean Cimenteiro Cast. Chegamos para mais um Jean Cimenteiro Cast e hoje a convidada toda especial é alguém que eu conheço há mais de 22 anos. O meu Lovinho, a minha esposa, a bem casada, o amor da minha vida. Glória a Deus. A Sheila do Jean Cimenteiro. Sheila, tá nervosa? Muito. É um prazer. Mais uma vez, sempre é um prazer estar junto contigo. E hoje eu sei que, através da nossa vida, do que a gente vai conversar aqui, muitas pessoas que, quem sabe, não estão se encontrando, tanto conjugalmente, né, como companheiros, eles vão entender algumas coisas, algum processo que eles estão passando sem entender, mas que, se eles prestar atenção, eles podem definir o final da história. Amém? Amém. A Sheila, ela é minha esposa por 22 anos e eu tive a felicidade de ser presenteado por Deus, sendo uma resposta de oração ainda como quando criança. Quando eu disse um dia para Deus: Senhor, me dá uma esposa, eu quero constituir uma família. E Deus me ouviu. Ele me ouviu me dando muito mais do que eu pedi, talvez mais do que eu merecia. E por muito tempo, eu sem entender, eu acabei caindo no acostamento da estrada e andando do meu jeito lá no acostamento. Mas Jesus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele me trouxe novamente para a rodovia, eu saí do acostamento e hoje estamos viajando juntos. Glória a Deus. Para a glória de Deus, né? Para a glória de Deus. Ele é especialista em restaurar pessoas. Conta um pouquinho da nossa história, da tua história. Quem é a Sheila? Mãe de quem? Filha de quem? Então, a gente vai se apresentar. Eu sou uma mulher comum, escolhida por Deus para viver nesse tempo, casada com o Jean Cimenteiro, sou a fã número 1 dele, todo mundo sabe. Sou a maior incentivadora dele. Para mim é um grande privilégio estar aqui hoje. A gente sabe o quanto a gente orou e o propósito que tem isso, né? E sou mãe da Heloíse, da Laura, a Elo de 21 anos, da Laurinha de 18. Agora nós temos mais 2 doguinhos, o Lu e o Lion, que fazem parte da nossa história. E hoje, por muito tempo, o Jean tem me convidado para vir participar. E eu creio que esse foi o momento de Deus para mim estar aqui, hoje representando uma grande parte das mulheres desse Brasil que sempre estão no anônimo, né? Que não aparecem, mas que tem um papel fundamental nessa classe dos caminhoneiros, que é uma classe tão trabalhadora, é uma classe que carrega o Brasil nas costas, do qual me orgulho muito. Tudo que a gente tem, tudo que foi conquistado veio do caminhão, e eu tenho muito orgulho do Jean, da profissão dele, né? A gente sabe as dificuldades dos caminhão, a gente sabe a dificuldade da estrada, de como o caminhoneiro é tratado, mas eu digo para vocês que eu teria 1000 motivos para não gostar de caminhoneiro, de caminhão e reclamar da vida. Mas Deus um dia disse para mim: aonde é a tua maior dor, eu vou fazer uma grande obra. Né? Tem uma frase que diz que feridos ferem e curados curam. E Deus curou a nossa casa, a nossa família, e nós fomos levantados nesse tempo para falar do amor de Jesus aos caminhoneiros. Assim como a nossa casa, a nossa família foi alcançada, Deus nos trouxe nesse projeto para falar para os caminhoneiros, para suas esposas, para suas famílias, que em Jesus há restauração. Amém. É isso aí. Nós queremos ser um porta-voz das estradas. Há uma voz que ecoa, querendo
pedindo socorro. E nós, como família restaurada, como homens e mulheres restaurados por uma decisão. Uma decisão. Por uma decisão que tomamos. Hoje nós estamos prontos para falar daquele que nos curou. Amém. Nesse Glória a momento, Deus. não só nos assistindo, mas também nas rodovias, existe um homem e uma mulher que precisam de Jesus. Verdade. Por muito tempo, eu sem entender o propósito, o verdadeiro sentido da vida a dois, pois hoje é difícil entender em frente ao espelho, a gente olhando para as nossas limitações, e aí como compreender o semelhante, o esposo, o patrão, aqueles do nosso convívio. É difícil, mas nós precisamos primeiro tomar essa decisão em procurar ajuda, alguém que possa nos aconselhar, nos orientar, para que eu falo no linguajar do caminhoneiro, para que a gente saia do acostamento e volte para a pista trafegar, agora sim, com prudência, com uma melhor visão do ambiente, do cenário, do para-brisa, e deixando o que ficou pelo retrovisor lá para trás, usando aquilo que a gente passou usando como memórias que possam trazer a lembrança do que a gente passou, para quando voltar a dor, se caso voltar, a gente saber onde está o remédio. Amém. Amém? Amém. Eu poder estar aqui representando, né, as esposas de caminhoneiro, eu estava pesquisando, né, no Brasil, quase 5 milhões de caminhoneiros, Jean. 5 milhões. Então, atrás desses homens, né, que 2% e pouquinho, são mulheres já, crescendo, né, muito. Crescendo muito, as caminhoneiras. E diga-se de passagem, com um trabalho perfeitamente, eu admiro as mulheres caminhoneiras. Já é difícil para o homem, né? Essa Imagina, é a minha visão. Eu, como esposa de caminhoneiro, eu vejo, assim, a grande dificuldade, né? Eu sempre digo para ti, né? A profissão do caminhoneiro tira ele de casa, né? Aí vai ter gente que vai dizer, mas toda profissão tem altos e baixos, né? Tem o bom profissional, não tem. Mas imagina se os caminhoneiros parassem hoje. O que seria do Brasil? 5 milhões de caminhoneiros. É uma estimativa. Então, eu não olho para os 5 milhões, eu olho para aquelas mulheres que ficam em casa. Eu já estive nessa posição por muitos anos, né? E a gente, até estava conversando contigo, a esposa do caminhoneiro, ela fica com a pior parte. A pior parte do esposo, do homem quando chega em casa, né? Até existe uma palavra, né? Como é que se chama? Os apelidos que vocês dão para os... Como é que se chama? Cristal, né? Chamam as mulheres dos caminhoneiros de cristal. Nada contra com quem inventou cristal. Mas mulher de caminhoneiro é guerreira, né? Cristal é algo tão sensível, tão delicado, frágil, né? Tão frágil. E a mulher do caminhoneiro é aquela que precisa ser o pai, ser a mãe, ser a motorista, né? Às vezes buscar o marido na BR de madrugada. Quantas vezes levar... Quantas vezes eu e você, eu saía para te levar, chegava lá para pegar o caminhão não estava funcionando, estava eu de pijama, de roupão, e chovendo, eu tinha que descer e te ajudar e abrir capô, e então, assim, eu quero falar hoje em nome dessas mulheres, né, que atrás de um homem, de um caminhoneiro, tem uma esposa em casa esperando por ele, né, tem uma esposa que cuida da família. A gente, né, tu já viajou muito longe, mas teve muitos tempos que ficou mais perto de casa, mas a gente sabe a dificuldade que é. E a esposa do caminhoneiro, ela sempre fica com a pior parte. Porque o patrão tem a melhor parte, que é a entrega. Vocês chegam no cliente, entregam o produto, né? Tocam de volta para vir para casa. Quando chega em casa, né, chega cansado, estressado, porque o trânsito traz um estresse muito grande para os caminhoneiros, né? E a gente fica com a pior parte. E por muito tempo eu escolhi ficar com a pior parte. Até que um dia Jesus veio e mudou a minha história. E é tão lindo porque eu nunca precisei falar para ti. Eu entendi que a mudança que eu queria em mim, que eu queria em ti, tinha que partir de mim. E foi aí que Deus entrou
Jesus entrou e mudou a nossa história. É verdade. E às vezes quando tu chegava estressado a semana inteira de viajar, né? Não queria passear, não queria fazer nada, não queria ter esse momento em família, né? Das vezes que eu não tinha Jesus, eu não compreendia. Mas depois eu comecei a compreender. E Jesus começou a me ensinar que a mudança que eu queria tinha que partir de mim. E foi aí que a gente teve uma vida restaurada. E eu sempre digo, esses tempos me perguntaram, meu Deus, mas não era para te detestar os caminhoneiros? E não, Jesus me deu um amor grande. Eu amo quando a gente recebe áudios, né? Irmã, valeu a pena vocês ter orado, valeu a pena vocês ter aconselhado, o nosso casamento foi restaurado. Então, a restauração em Jesus. É verdade. E a gente passou muitas coisas, né, Jean? Nossa, a estrada, ela é muito boa porque tu tem um amadurecimento muito grande da estrada. Mas nos privou de muitas coisas. E a vida social, né? A vida social, E eu lembro que quando eu fui ganhar a Elo, a nossa primogênita, tu me levou meia-noite e pouco no hospital e teve que seguir viagem, né? E às vezes eu até ficava magoada com isso, porque dava a entender que tu não tinha importância. Mas depois, né, que eu me tornei uma mulher curada, que Jesus entrou na nossa história, eu entendi que Deus precisava de ti, que era o teu trabalho, né? E eu comecei a ser compreensiva com isso. Eu comecei a ter a compreensão, né, do teu trabalho, daquilo, porque quando eu te conheci, você já era um caminhoneiro. É isso. E sempre foi o teu sonho, né? Então não é justo a gente interromper o sonho de alguém. E hoje eu sei que é um propósito, né? Tu é o pastor dos caminhoneiros da estrada. Glória a Deus. É isso aí. Eu já caminho há algum tempo, hoje caminhando com Cristo, onde eu dei liberdade para Ele entrar no meu coração. Eu abri a porta para Jesus entrar no meu coração e fazer morada. E hoje eu posso testificar. Eu tenho milhões de seguidores, mas o melhor de tudo é seguir Jesus. Verdade. Vocês podem encontrar o Jean Sorridente, o Jean Bom de Buleia, o homem das manobras. Pode continuar me seguindo, mas eu te recomendo um cara todo especial. Comece a seguir Jesus. Se você passar a seguir Jesus, a tua vida melhora. Se você seguir o Jean Cimenteiro, teu dia melhora. Mas se você seguir Jesus, é a tua vida que melhora. Então esse é o propósito. A gente caminha junto já esses anos todos, e como a Sheila bem falou, eu fui sempre um homem difícil, porque a estrada nos torna mais rígido, você não pode se entregar, você não pode sorrir muito, porque você não sabe quem está do outro lado. Então você fica blindado, você vai se blindando, só que essa blindagem, quando você chega em casa, você deveria pegar e como se fosse um casaco, uma blusa, deixar dentro do caminhão, mas a gente não consegue. Quando a Sheila fala na pior parte, que a família do caminhoneiro fica com a pior parte, ela está se referindo à pior parte do homem, o cansaço. Porque quando você está na estrada, você não pode se entregar. Os teus olhos têm que estar fixos na estrada, na direção, prestando atenção em cada detalhe, porque quando alguém frear, a gente já tem que ter freado antes que o próximo, aquele carro que está na nossa frente, freia, eu já preciso ter freado. Então é uma sobrecarga de adrenalina que está sobre os ombros do homem caminhoneiro e da mulher caminhoneira. E não é vitimismo o que estou falando, mas sim realmente uma realidade, um cenário, os bastidores da vida real de alguém que decidiu um dia fazer parte do final dos sonhos de qualquer um. O sonho do empresário, do empreendedor. Qual é a parte, Jean Cimenteiro? É a parte da entrega. De nada adiantaria. A matéria-prima já vem em cima da carroceria de um caminhão, mas de nada adiantaria um projeto, uma execução, uma transformação, uma venda, se não tivesse êxodo na entrega. E quem entrega somos nós. Então fica ligado aí, preste atenção, trate melhor o caminhoneiro e a caminhoneira. Verdade. Porque quem faz o final da tua história somos nós. Então Verdade. É assim. E aí eu volto para casa. Após executar um trabalho, a gente volta para casa. E dentro da nossa casa tem as limitações como esposo, como vida conjugal,
Imagina um caminhoneiro que fica meses fora de casa, a sua vida conjugal, a família fica à deriva, vulnerável. Acompanha os noticiários, tantas coisas que acontecem, e a mente do caminhoneiro, como fica? Ele fica preocupado, o que será que está acontecendo? Será que nessa noite não vai entrar alguém lá em casa? Assaltar a minha casa? Será que amanhã, como vai ser o dia do meu filho, da minha filha? Será que ela está indo bem na escola? Será que ela está na puberdade? Será que já está namorando? Essa é a vida social, essa é a vida familiar, a vida conjugal, que o caminhoneiro, que o homem e a mulher, mas que exerce uma profissão, tem o privilégio de exercer essa profissão, é um ser humano. Que muitas das vezes só é lembrado nas notícias ruins, né? Nos noticiários, né? Só quando acontece coisas ruins, né? E tem tanto caminhoneiro bom que trabalha, que dá o seu melhor, né? Eu digo, o caminhoneiro ele sempre dá o seu melhor. O seu melhor. E a pior parte é essa, que a gente fica para nós, esposa em casa. E se a gente não ter um entendimento, a casa vira um caos, né? A nossa era um caos, né? É verdade. Às vezes tu chegava estressado e já falava meio torto comigo, e eu já falava atravessada, e se a gente não cuidasse, a gente brigava, e tu voltava a viajar, a gente sem se falar. Já aconteceu isso. Muitas vezes. Tu lembra uma vez que a gente já tinha Jesus. E a gente estava num período muito difícil, né? A gente teve muitas etapas na nossa vida com Jesus. Né? Para a gente chegar onde a gente está hoje, a gente passou por um processo muito difícil. Deus disse, vocês vão passar. Várias áreas, né? Mas eu estarei com vocês. E eu me lembro que um dia tu pegou o caminhão, ia viajar, e a gente se discutiu, que é normal isso. Eu tenho a minha opinião, tu tem a tua. A divergência, cada um tem um modo de pensar, e a gente discutiu, tu pegou o caminhão e foi viajar. E eu lembro que eu recolhi a roupa e botei em cima da mesa. E quando eu botei a roupa em cima da mesa, assim, eu tava, né, pensando, o Espírito Santo disse assim pra mim, tu não entendeu que ele tá num dia mau? E eu ouvi essa voz muito audível no meu coração. E eu peguei o telefone e liguei pra ti. Não lembro se tinha um WhatsApp, faz muito tempo isso. E eu peguei e falei contigo, e tu já tava lá em Pouso Redondo. E eu falei, ai, me desculpa, eu sei que tu não tá bem, tu tá passando por dificuldade. E daí tu pegou e voltou pra casa. Na verdade, tu só tinha ido viajar porque a gente tinha se brigado. Então, quantos saem de casa assim? Né? Quantos saem de casa assim? Adiantam a viagem porque não tem paz em casa. Né? É verdade. E tu voltou pra casa e vou viajar no outro dia. Não tinha necessidade de ter ido viajar. Não tinha. Mas a gente sempre precisa dar o primeiro passo. É verdade. A gente sempre alguém precisa ceder. É isso aí. E não importa se tá certo, se tá errado, a gente tem que ceder. Porque é esse o ensinamento de Jesus. É esse o ensinamento que o Senhor nos dá. E a nossa casa virou uma casa de paz. É verdade. A gente aprendemos a conciliar a tua profissão com a nossa família. É verdade. É tão interessante porque quando eu comecei a perceber, porque a forma que o Espírito Santo, e a gente atribui, eu quero que deixar bem claro que a gente respeita todas as religiões, as crenças, e eu falo em nome de Jesus. Eu falo sobre a palavra. Eu peço para você hoje, busque a saúde espiritual, a saúde emocional. Procure ter paz. Hoje, as correrias, as cobranças em atingir metas, está sufocando. Cada dia está sendo mais corrido as coisas. Mas nunca esqueça de ter o teu momento com Deus. O teu momento onde você se entrega dizendo, Senhor, talvez na manhã, como eu faço, Senhor, quero te agradecer por mais um dia, por mais uma oportunidade que o Senhor me deu, em fazer, quem sabe, algumas coisas diferentes do que eu estou fazendo. Eu prometo ser melhor, me perdoa pelos meus erros, pelas minhas falhas, e me dá um dia abençoado. E me prepara, Senhor, para as dificuldades que eu irei enfrentar. Palavra simples, mas a palavra tem poder, a palavra tem autoridade,
E foi sobre isso que eu percebi dentro do meu lar essa mudança. Porque eu comecei a brigar sozinho. Eu chegava de viagem estressado, se eu escutava uma das nossas filhas chorar, já me incomodava. Porque eu vinha do trânsito, buzinas, xingamentos, todo mundo acelerado, todo mundo querendo chegar em casa. E aí qualquer coisinha era motivo. Mas o problema não estava no trânsito, o problema não estava na minha esposa, na minha casa, o problema estava comigo. Você precisa entender isso. Não terceirize as tuas responsabilidades. Assuma que você precisa ser melhor. Você precisa dar um passo à frente e dizer, eu preciso de ajuda. Esse é o início. Quando a Sheila ela buscou essa ajuda e encontrou, as atitudes dela, por consequência, as atitudes dela mudaram. E eu, até por hábito, né? Eu já discutia, chegava em casa, falava alguma coisa, e até então ali, ela já revidava, e aí o pau fechava, literalmente. Mas quando ela conheceu algo sobrenatural sobre a vida dela e ela aceitou, eu chegava em casa, foi tudo diferente, eu falava alguma coisa, ela não... Eu ficava mais brabo ainda, porque ela não brigava comigo. Ela não respondia nada, digo, o que é que tem? O que é que está acontecendo? E aí eu fui percebendo. Quando eu saía viajar novamente, eu pensava assim, poxa, eu acho que eu preciso mudar. Porque o silêncio, ele também é resposta. Mais que palavras. E ela ficava em silêncio, eu disse, poxa, mas o que é que tem? Então eu comecei a perceber a mudança. Muitas das vezes você ensina mais no silêncio do que com as palavras, né? E aí quando eu passei a ver essa mudança na vida dela, eu comecei a treinar na estrada. Eu vou chegar em casa, eu não vou brigar, eu não vou falar alto, eu vou aceitar todos os convites para passear, porque é o dilema do caminhoneiro, ele sai do trânsito, daquela correria, ele quer ficar quietinho. Mas a família é o contrário, a família está esperando o homem da casa, ou a mulher da casa, como caminhoneira, a provedora também, que é essa vida familiar, que é essa vida social. E o caminhoneiro, ele quer paz, ele quer silêncio, mas é uma paz camuflada, ele quer descansar, porque logo ele tem que voltar para a estrada. E eu ficava treinando. Eu não vou brigar, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. 5 minutos em casa eu já fazia tudo errado, tudo ao contrário. Eu já falava alto, eu já respondia, eu já revidava, eu já xingava. E aí sabe o que acontecia? Eu saía viajar, eu dobrava a esquina, vinha um arrependimento. Poxa, eu não queria ter falado nada daquilo. Eu queria ter abraçado, eu queria ter beijado, eu queria ter falado, demonstrado meu sentimento, eu queria falar que eu amava. Mas foi mais forte do que eu, a razão que eu achava que eu tinha, a ira, me dominava. E aí eu partia para mais algum tempo fora de casa, às vezes meses. E sabe o que acontece? Se a esposa ou o marido não tiver autonomia e autoridade sobre a sua mente, abre-se portas para coisas erradas. Abre-se precedentes para, não vou entrar no mérito, mas precedentes para um divórcio. Chegará num ponto final. Você só precisa realmente de uma cunha na porta. Até eu me lembrei de uma coisa agora, deixa eu te falar. Eu lembro que quando a gente brigava, daí às vezes tu me ligava e dizia assim, meu Deus, será que vai acontecer alguma coisa comigo na estrada? Porque agora eu me arrependi, né? E eu me lembrei do teu acidente. Muitas esposas de caminhoneiro, né? Eu acredito que o que acontecia lá em casa acontece em muitos lares. Muitas pessoas estão se identificando com a nossa conversa. Né? E muitas só recebem a ligação. Não dá mais tempo. Infelizmente, eu recebi, mas para a glória de Deus, foi só uns danos materiais. Mas muitas não têm a oportunidade que a gente teve. A segunda chance. A segunda chance, né? E às vezes a gente já ouviu histórias de pessoas que aconteceu, que se brigaram, foi viajar e a pessoa, né, o caminhoneiro acabou se acidentando e acabou partindo. Então,
a gente nunca pode deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje. É verdade. A paz é tremenda, né, Jean? É verdade. A nossa casa, ela, graças a Deus, tem paz. É verdade. Mas pode voltar lá e falar o que eu estava falando. Literalmente é isso. A gente busca... Porque o que acontece? Qual que é a justificativa do caminhoneiro? Qual que é... eu volto a falar. Eu falo do caminhoneiro, que é a realidade, a nossa realidade. É a realidade de muitos. Mas no convívio social, também do ser humano, de modo geral, é igual. É muito próximo, é muito parecido. Mas a gente tem o quê? Ao invés de tomar uma decisão, a gente tem na ponta da língua uma justificativa, uma desculpa. Mas eu faço isso por causa daquilo. Para não mudar o comportamento. É isso aí. Porque é muito mais fácil justificar do que melhorar, corrigir, né? Admitir que errou. É isso aí. E eu vim de uma família disfuncional, tu sabes disso. Então, não tive... a paternidade, não né? tive uma paternidade, né? Assim... Presente, né? Meu paizinho, eu amo ele não tá mais aqui. Mas ele não era tão presente na minha vida, então eu não tinha uma liderança masculina. Sim, por isso a tua autonomia foi muitas divergências nossas. Isso. Porque você cresceu tendo a minha mãe teve que ser o homem da casa. É isso aí. E Deus falou pra mim, não, tu não pode carregar esse papel aí. Esse papel é do Jean. E a gente, como esposa de caminhoneiro, a gente acaba se tornando o homem da casa. Isso. Não porque a gente quer, mas porque a responsabilidade vem, né? Quantas esposas, né, que precisa dirigir, tem que cuidar da casa, o marido fica 2 meses... Assistência para os filhos. Assistência para os filhos. Tem que administrar a casa, tem que fazer o papel do homem, né? Sim. Tu me ensinou até a mexer com a furadeira. Eu Lembra? pedia para fazer furo e ele não tinha tempo. Eu falei, me ensina a mexer com esse negócio aí. Meu Deus. Me ensina a trocar o gás. Então a mulher do caminhoneiro, ela se obriga a ter que fazer essas coisas, porque não tem ninguém para fazer, né? A gente tá há 22 anos junto, hoje ainda eu tava me lembrando. Nunca ninguém chegou e falou assim, tu tá precisando de alguma coisa que eu sei que teu marido não tá, né? Exceto o pastor Juliano, que quando deu um vendaval, ele me ligou e falou, irmã Sheila, tá precisando de alguma coisa, eu sei que o irmão Jean não tá em casa. Mas isso não é o mérito. O que eu quero dizer é que a família do caminhoneiro, a mulher, ela acaba meio que se tomando as rédeas, né? O marido não tá, pede pro pai, não, pede pra mãe. Então a mãe acaba tendo que pegar esse papel. E Deus falou para mim, esse não é o teu papel. Mesmo que o Jean não esteja aqui presente, ele é o sacerdote do lar. É isso aí. Ele é o líder da casa. Então eu entrei para a faculdade de Deus. Fiquei 5 anos, né, Jean? É a submissão, Agora eu tô né? na pós. Agora eu tô na pós-graduação. Glória a Deus. É a submissão. A submissão. Mesmo que vocês não estão junto, né, em casa, mas compartilhar, né, da família. Porque um grande líder não precisa dizer que ele é líder. Não precisa ele anunciar na rádio que ele é líder. Ele vai dar exemplos da sua liderança. Consequências de atitudes vão acabar denunciando ali um grande líder. Né? Só que a gente precisa pontuar que há momentos de você aparecer, como um coadjuvante de um filme. Ele tem momentos que ele vai aparecer e tem momentos que ele não vai aparecer. Mas você vai entender que para que acontecesse aquela cena, alguém gerou por trás das cortinas. E assim é a família do caminhoneiro, a esposa do caminhoneiro. Ela tem o seu mérito, com certeza, mas ela entendeu que pontuar quando necessário, reconhecer sempre, né, o bater do martelo do marido. É do marido. Do esposo. A Bíblia ensina isso. É bíblico isso. Eu ia chegar nesse ponto. A palavra de Deus nos dá respaldo para isso. Não é machismo. Não, nada disso. Mas é concordância. Porque é lindo demais quando há uma concordância. Eu via muitas das vezes, e depois eu quero que você entre nesse mérito, sobre as sacolinhas, as coisinhas. Isso aí é um processo bem... Isso aí é a escola, é a faculdade que eu fiz. É a faculdade. Eu percebia que ela comprava algumas coisas, né? Mas ela sempre dizia assim, eu já tinha e você não percebeu. Mas eu sabia que ela tinha comprado. Mas o que acontece? Quando você não tem essa ligação, essa essência de casal,
Essa conexão, essa né? conexão, o marido faz coisas escondidas e a É mais fácil omitir do que falar a verdade. é isso aí. E por quê? Muitas das vezes é para evitar um problema, uma briga, né? Ou mesmo por hábito, porque vai tornando um hábito. Então, quando essa alegria, essa harmonia da conexão, você começa a fazer espontaneamente e a sacolinha vai entrar, Gente, um sapato vai entrar deixa eu contar. Na verdade, isso é um processo muito lindo que Jesus fez na minha vida. Eu sempre digo, eu era uma mulher muito vazia. Eu sabia que eu tinha um vazio enorme na minha alma. Eu tinha um vazio do tamanho de Deus. É isso aí. O meu vazio era do tamanho de Deus. Um dia Jesus me encontrou, falou, tem uma nova história para ti. Mudou a minha história. E às vezes eu omiti as coisas do Jean, né? A sacolinha, o dia que eu contei isso pra ele, ele chorou, porque é uma coisa simples. Mas eu falei, aqui em casa não entra mais sacolinha escondida, Jean. E ele, por quê? Eu falei, não, porque eu não preciso mais, né? Porque Jesus vai libertando a gente de muitas coisas, né? E mesmo porque eu não... Tu nunca se importou, mas, sabe? É isso que eu digo, às vezes a gente prefere omitir do que falar a verdade. É. Então, eu era muito vazia, né? E Deus preencheu meu coração. Amém. Eu sempre dizia, o dia que eu tenho a minha casa, eu vou ser feliz. Eu tive a minha casa, não fui feliz. O dia que eu tenho meu jogo de cozinha, eu vou ser feliz. Eu tive o meu jogo de cozinha, né? Deus sempre nos abençoou muito, né? Glória a Deus. E eu sempre botava sonhos para mim ser feliz. Mas eu não era feliz. E um outro ponto, assim, que eu quero pontuar é que aonde há uma necessidade muito grande, traumas de infância, a gente carrega. A gente carrega esses traumas. Precisa ser tratado. Então, essas necessidades precisam ser tratadas. E Jesus, ele é até psicólogo, ele é psiquiatra, ele é terapeuta. Ele é o criador da ciência. Isso. E ele restaurou isso em mim. Então, o dia que eu falei, né? Aqui em casa não entra mais sacolinha escondida. Ele chorou, porque ele disse, como? Eu disse, não, porque eu não tenho mais essa necessidade, né? Eu não uso mais essa frase, esse eu já tinha. É ao contrário, tu nunca me impediu, mas hoje é tu que me leva. Daí, não vai ver nada, Lovinho? Não, porque hoje o meu sonho não é mais em coisas. É isso aí. O meu sonho hoje é a paz, é viver bem, é estar em obediência na presença de Deus, é seguir aquilo que Deus tem para nós, né? Não é ter presente, mas sim ser presente. Ser presente. Ser presente. O que me faltava foi preenchido por Jesus. É isso aí. Quantas das vezes eu cheguei na estrada, assim, né? Qual é o presente do caminhoneiro? Uma sacola de roupa suja, uma mala de roupa suja? Porque é final de viagem. Então é normal, qualquer viagem, dependendo do caminhoneiro, qualquer viagem que alguém for fazer, você vai chegar em casa e trazer as malas de roupa suja. É isso aí. Isso é padrão, isso não muda em nenhum lugar. Porém, você pode acrescentar junto com a mala suja um dinheirinho no bolso. A máquina de lavar roupa adora. E a dona também. Uma moeda, um chocolate. Um chocolate. Então, são detalhes... Eu lembrei de um testemunho. Já vai contar. Então, são detalhes que fazem a diferença. Você precisa, preste atenção, você precisa regar essa plantação que Deus te deu. Você precisa cultivar essa lavoura, porque quer usufruir dos frutos, quer ver uma família restaurada, quer poder contemplar os seus netos. Cuide dessa plantação, cuide dessa família, porque os teus filhos estão vendo você. Será que hoje, se você perguntar para os seus filhos qual é o marido perfeito ou a esposa perfeita que eles estão procurando, será que vai ser você o exemplo? A referência. A referência? Fica aí o questionamento. Conta então teu testemunho. Então, o Jean, eu amo ganhar presente, né? Não. E ele tinha um problema muito sério com presentes. Verdade.
Mas depois a gente descobriu o motivo. E às vezes eu ficava triste, né? Eu dizia, poxa, tu não me traz um chocolate. Não demonstrava, né? Não demonstrava. A minha maior dificuldade com o Jean foi que ele não demonstrava o amor. E Não eu gostava de conversar. Não gostava de conversar. Ele tinha essa dificuldade. E a gente entendeu depois que isso é um trauma de infância também. E ele, né, não gostava de dar presente, enfim. E depois um dia, né, o Espírito Santo falou, ele não pode te dar o que ele não recebeu. Às vezes a gente cobra das pessoas aquilo que as pessoas não receberam. E às vezes você não você não foi ensinado. Era tempos diferentes. Onde as prioridades eram diferentes. E eu louvo a Deus por isso. Né? Sim. Que as nossas... a forma que a gente aprendeu. Mas hoje, no mundo atual, você precisa entender isso. Que realmente você pode mudar. O teu passado, ele não pode definir o teu futuro. Mas que o que vai definir o teu futuro é o teu presente. Então mude de atitude hoje, que ainda dá tempo. Se você está nos assistindo, também dá tempo para você. Pare de dar desculpa. Né? A Bíblia diz que deixará o homem, seu pai e sua mãe, e tornar-se uma só carne com a sua esposa. Isso aí. Então, os ensinamentos que tu teve na tua casa, os ensinamentos que eu tive na minha casa, né? Foram para aquele tempo. Foram só para aquele tempo. A nossa casa tem outra dinâmica, né? As nossas filhas têm outra criação. A gente tem outro tipo de, né? Os princípios não. Os princípios é o mesmo. É o mesmo, mas os ajustes. Né? Dizer que ama, né? Tu não conseguia passar isso para frente. E eu amava do meu jeito. Isso. Mas a gente não pode amar do nosso jeito. O amor do meu jeito não era demonstração de amor. Eu achava assim, se eu tô pagando a luz, eu tô pagando a água, se eu boto a comida dentro de casa, eu tô amando. Eu tô demonstrando amor. É que a gente confunde o amor com coisas materiais. Na verdade, o amor é com atitudes, né? As necessidades básicas a gente justifica como quer meu amor ou quer o talão da água. O caminhoneiro, o talão da água pago. O caminhoneiro está sempre fora e tal, ele justifica dizendo assim, tá, mas e... Eu não estou em casa, mas eu estou pagando as contas. Vocês estão do bom e do melhor em casa. Eu trabalho para isso, não sei o quê, aquela coisa. Parabéns. Glória a Deus. É mérito. A sua família precisa disso. É honra. O suor do trabalho dignifica o homem. Só que você pode dar mais, meu companheiro. Mais. Você pode fazer mais. E eu vou te dar uma dica aqui para você. Anota isso. O que você pode fazer mais não é o dinheiro que vai dar. São ações. É a presença. É isso aí. Não é dar presente, é ser presente. Seja presente na vida social da tua família. Torne o teu domingo, na quarta-feira, na quinta-feira, na segunda-feira, o dia que você chegar em casa é o teu final de semana. Porque o caminhoneiro, o calendário dele é meio doido. Então, torne o teu dia mais especial da sua vida. Independente do calendário, esqueça o calendário. Mas torne o melhor dia da sua vida, o dia que você chega em casa de viagem. Faça uma surpresa para sua esposa, vai no trabalho dela, buzina, assusta todo mundo lá, vai no colégio dos seus filhos, busca ele, beija, fala que ama. Quebra essa barreira. Essas memórias afetivas ficam para sempre, né? Fica para sempre. É isso aí. E eu vou deixar ela falar, que eu já estou falando bastante. Não, pode... Eu me lembrei quando ela falou da gestação, né? Quando chegou no dia do nascimento da nossa filha mais velha, eu trabalhava muito naquela época. Não que hoje não trabalho, mas... E eu tinha uma carga marcada, eu precisava ir. E ela com as primeiras contrações, primeiro filho, foi feito 4... Ultrassom. A gente não sabia o que era, né? Não, a Elô escondia, né? A Elô escondia-se. Não deixava aparecer. Menina. Então aquela curiosidade. Expectativa, né? Primeiras netas, tanto do lado teu, tanto do lado meu. E eram meia-noite quando as contrações aumentaram bastante, eu precisava viajar, eu tinha que tomar uma decisão. E esse momento é um momento de decisão que o homem ou a mulher, como um profissional, ele precisa entender. Ele tem compromisso. Um homem com compromisso, é louvável honrar o compromisso. Mas temos que ponderar. Isso precisa ser interpretado de uma maneira que uma decisão pode definir o final de uma história. Imagine você que está nos assistindo
que eu, aquelas horas já entrando para a madrugada, e eu cheguei na minha cidade com aquela carretona daquele tamanho, fui à frente do hospital. E deixei a mulher da minha vida que ia me presentear com a dádiva de Deus de um filho, que era uma menina. E eu não sabia até aquele momento. A nossa doutora. A nossa doutora hoje na faculdade. Glória a Deus, como Deus é bom, né? Então tá aí, gente. Eu precisava tomar uma atitude. Eu falto no compromisso e fico com a minha esposa. O que eu faço? O que você faria? Naquele momento, com o entendimento que eu tinha, eu fiz o quê? Eu abandonei. Como se eu fosse um motorista de ônibus, eu falei para minha esposa, desce e boa sorte. Não foi nessas palavras, lógico? Não Choramos juntos. Claro. Nós choramos Mas tu lá. tinha o compromisso e tu foi pro compromisso. Na porta do hospital choramos junto, porque qual que teria que ser minha prioridade naquele momento? Então é compreensível. Se eu tivesse ficado lá, era compreensível. A sociedade precisa entender isso, que o caminhoneiro tem dor de dente, o caminhoneiro tem dor de barriga, o caminhoneiro tem coisas simples que uma sociedade normal tem. E por que tanta cobrança? E por quê? Porque o caminhoneiro, ele sempre precisa ser o super-homem da história. O caminhoneiro sempre precisa tampar furo. Ele precisa quebrar o galho. Quando todo mundo para descansar, o caminhoneiro começa o seu trabalho. É a noite inteira. E quando ele dorme 40 minutos, ele é julgado como se tivesse cometido algo terrível. Porque ele parou um pouquinho para descansar. Graças a Deus, essa realidade está mudando. Em nome de Jesus vai mudar. Vai mudar. Mais uma vez eu reitero. Ninguém é vítima aqui. Não é vitimismo, não é mimimi. É uma realidade que poucos conhecem. Porque estamos acostumados a ver o que nos desenham. Tem muito caminhoneiro bom, né, Jean? Uma tem grande muita maioria. família. Tem, como eu falei lá no começo, tem o bom e o ruim em toda a profissão. Na medicina, na veterinária. Seres humanos. Isso é... Passivo de erros e acertos. Mas é uma classe, até esse dia a gente estava conversando, uma pessoa, e ela falou assim, a realidade de caminhoneiros em outros países, né? O tratamento que é, né? Eu lembro que um dia... tu estava falando da Elo, quando a Elo nasceu, e eu carregava uma mágoa muito grande, porque tu optou em viajar, né? E eu falei para ti, eu não quero mais ter filho, né? E a Laura veio, né? Para glória de Deus, a nossa Laura tem 18 anos, e tu também não tava, né? E Também eu falei, não agora eu não quero ter mais neném, porque tu nunca tá junto. E quantas mulheres de caminhoneiro já passaram por isso? Nossa. Hoje ainda tem internet, Passam. tem o WhatsApp, As né? formas de comunicação. Mas eu lembro né? que quando tu viajava muito pro Paraná, a gente não conseguia nem conversar, porque tinha o deslocamento Pagava, né? Pagava, lembra quando... Acabava os créditos. Quando a Laurinha nasceu, tu ficou sabendo pelo Rádio PX. É verdade. O teu amigo lá, o Giovanni. Giovanni, falou. Giovanni me deu a notícia pelo rádio. Pelo Rádio PX. Então, assim, por muitos anos eu carreguei essas dores, porque eu cobrava de ti que tu escolhia outra parte, Sim. né? Eu decidia... Decidia sempre o lado do... O Jean profissional. O Jean profissional. Escolha, e né? a gente ficava em segundo plano, né? Sempre ficava em segundo plano. Mas... A mudança de tudo isso, o que precisa ser mudado? O que precisa ser mudado nesse contexto todo é o quê? A cultura. A cultura precisa ser melhorada, precisa ser entendida e aperfeiçoada para os dois lados da história. Precisamos ter um equilíbrio entre o profissional e o pessoal. A empresa, o empreendedor com o empresário. E então, é possível. É possível, sim. E eu então, digo, por que dá certo lá fora? Eu digo até das melhorias. Uma esposa de um caminhoneiro não pode viajar junto. Quando vai, é decadente. Não tem um lugar para tomar banho, não tem, às vezes, um lugar bom para comer, Sim. né? Então, assim, o caminhoneiro, ele ficou... como é que eu vou dizer qual é a palavra? Muito à mercê. Assim, é tudo... A deriva, né? É tudo de pior, né? É tudo de pior. Não tem um lugar para ficar, se não abastece, não pode ficar. Então, essa realidade, a gente não pode mudar, porque não depende de nós. Sim. Mas a realidade de você como homem, como mulher, isso pode ser mudado, né?
Ao invés de chegar um motorista em casa estressado e brigar e sair brigado com a esposa, você pode, né, mudar a história, fazer diferente. Mudar o final da história. Eu volto a falar. Você precisa pontuar, entender e chamar a responsabilidade para você. Pare de achar culpados. Não terceirize a culpa. Olhe o que você pode fazer para mudar o cenário. Em todas as áreas. Se não compete a você, se você não tem autonomia para mudar, então caminhe no sentido que você está. Agora, se você tem condições, se está sobre a tua responsabilidade mudar o trajeto, mude. Mude. Porque o final da história, o final da viagem vai ser extraordinário. E o guia, existe aí alguém que pode te ajudar, que é o guia. Quem é o nosso guia? Jesus. É Jesus. A gente sempre vai começar e terminar com Jesus. Porque Ele mudou a nossa história. Nós decidimos caminhar com Ele. Ele não restaurou o nosso casamento, ele restaurou o Jean e restaurou a Sheila. Restaurou a nossa vida. Ele restaura pessoas. Ele é especialista nisso. Ele é o Criador. Ele é especialista nisso. É. E a gente fazendo a nossa parte. Eu lembro que tu chegava cansado e eu também não tinha paciência, né? E depois o Espírito Santo começou a me ensinar. Então eu chegava em casa, fazia uma comidinha para ti, né? Porque eu sabia que tu comia muito mal na estrada. Levava a toalha, né? Às vezes a gente diz, eu não sou tua mãe. Meus filhos Já criei. Já, né? E tem que ficar, mas é esses detalhes. Eu sempre digo, sempre vou dizer, Deus é um Deus de detalhes. Às vezes ele trabalha no pequeno, né? Pequeno detalhe. Tu sempre lembra das cartinhas que eu botava para ti? No meio das roupas. Então, isso não é, a Sheila fez isso, não. Isso é direcionamento de Deus, né? Fazer um agrado, assim como quando tu trazia as tuas roupas sujas para mim, botava um chocolatinho que eu gostava. Então, isso são pequenos detalhes que fazem, marcados, né? Que ficam marcados e que fazem dar certo a vida conjugal. Claro, e mesmo porque quando a dificuldade chegar, você vai lembrar, se eu tiver um deslize, e falar alguma besteira, ou não elogiar, ou não lembrar de uma data de casamento, ou qualquer coisa assim, no momento que talvez vai vir talvez uma tristeza, poxa, não lembrou da minha data de... erro, né? Um erro, né? Daí ela vai dizer assim, não, mas espera aí, é um dia difícil, porque ele sempre traz presente, ele sempre traz algo para me agradar, então eu vou tolerar. Por que eu vou me apegar a esse detalhe tão pequeno? Por que eu vou trocar uma história por um momento? Por que eu troco uma história por um momento? Por questão de decisão, nada mais do que isso. É como uma ultrapassagem. Você acha que dá tempo. Você está atrás de alguém ali querendo ultrapassar no trânsito e aí, de repente, eu acho que dá. Esse eu acho que dá, você pode estar trocando uma história por um momento. Aquele grande profissional, aquele homem responsável, aquele homem íntegro, aquele profissional do volante, em uma atitude, em um momento, ele pode ser taxado como um assassino, como um irresponsável, e tudo que você construiu não valeu de nada. Então preste atenção, porque um detalhe, uma atitude, pode definir tudo. E você pode trocar uma história escrita por um momento. Então, é profissionalmente, é conjugalmente, é familiar, é tudo. Não troque, tome cuidado. Porque muitas das vezes o ato é involuntário. Uhum. Muitas das vezes a ação ela é impulsionada por um momento, por uma tensão, por uma preocupação, por uma ira que você é tomado porque o camarada na frente ali está trabalhando em cima de média. E ele está ali com o seu caminhão 0 km, mas numa velocidade de 60 km por hora, e você sabe que ele tem caminhão, que ele tem ferramenta para ter uma velocidade maior, para fazer render mais, e fica te atrapalhando, na tua visão ele está te atrapalhando, e você fica ali com aquela tensão. De repente, numa oportunidade, você acha que vai, brabo, irado, tomado de uma raiva, você vai ultrapassar, e ali você está trocando uma história de profissionalismo, de coerência,
por uma atitude, um momento que vai estragar toda a tua vida e a tua família vai pagar o preço, porque vai sofrer junto com você. A família paga o maior preço, né? A família paga. A esposa, os filhos, o pai e a mãe, né? Sabia que muitas Por das uma vezes... escolha, né? Uma atitude, uma escolha. Sabia que muitas das vezes eu, irado no trânsito, brabo com alguém que tinha feito algo para mim, na minha razão, porque a razão, tome cuidado com a razão. Ela traz o orgulho, né? A razão, quando você achar que tiver razão, você já perdeu ela. E eu, na minha razão, por alguma situação, eu queria, não, agora não. Se me fechou, eu vou fechar também. Não posso ficar por menos. Aí, porque o que acontece? No primeiro momento, nós somos seres humanos. No primeiro momento vem aquela vontade de revidar. Mas aí vem aquele pensamento assim, e essa calmaria que a caminhada com Cristo. Porque a gente ira, a gente fica brabo, mas a gente não erra mais. Irai, mas não pecai. É isso. É isso. A ira é normal. Você está na Terra, você é ser humano, você está convivendo aqui. Tem sangue, tem hormônio. Mas, e o além desse primeiro sentimento? Aí já é responsabilidade tua, meu amigo. Você vai pagar a consequência disso. Então tome cuidado. E o que a gente faz? Espera aí, não. Eu não sou mais assim. Deixa ir embora. Deixa me chamar de covarde. Deixe-me falar o que quer. Não é fácil. Eu sempre digo, vai abençoado em nome de Jesus, que Deus te leve, Deus te guarde, te abençoe. Que o Senhor te alcance, muda a tua vida. Acalme os teus ânimos, porque isso que precisa. Porque você orou por mim. Porque eu era esse Jirai aí que eu tô falando. E eu queria justificar. Eu digo, o que, bonitão? Quer me fechar aqui? Errar justificando. Eu tinha justificativa, eu tinha razão. Peraí, tu me fechou? Mas não, tu não fez pra... Tu fazer pra mim. Eu vou te fechar também. Eu ia revidar. E depois eu passei a olhar assim, poxa, que ignorância minha, né? Eu tô sendo mais ignorante do que ele que me fechou. Porque muitas das vezes nem foi intencional. Muitas das vezes nem foi intencional. Você sai ultrapassar alguém, o cara acelera. A gente não tem nem noção. Um dia eu não parei lá na BR, eu na tua frente. Eu carregado com MDF. Eu fui perguntar pro cara se a fila podia andar. E, sabe, às vezes a gente não tem nem noção do Parou perigo. Em cima da pista. Por isso que eu admiro muito os caminhoneiros, porque a gente não tem nem noção do que é. A gente não tem nem noção. Então, vocês... Tu estaciona lá em casa com aquele negócio... aquele bitrenzão, eu não tenho nem noção. A gente não tem noção do tamanho, do peso, né? A gente não tem noção. Lembra daquele dia? Heloísa era pequenininha, mais de 20 anos atrás, que às sexta-feiras, para eu poder ficar com elas, naquela época, eu não podia ficar em casa, trabalhava bastante, então eu levava junto. E eu cheguei numa cidade... Ah, sim. Faz mais de 20 anos isso, né? 20 anos, que a Elô tem 21. 22. Ela tinha um aninho. Assim, mais ou menos. Né? Ela andava dentro do caminhão direto. Tem isso ainda, a esposa do caminhoneiro ainda até a idade dos filhos. E lembra o que aconteceu? Aquele dia eu escutei uma fala que ficou marcada na minha vida. Eu cheguei num trevo, uma rodovia de pista simples. Eu já estava cansado da semana inteira, viajando para rodar mais uma noite. E de repente um camarada entra na minha frente, quase fez eu parar praticamente atrás dele. E isso até casualmente pode acontecer. Mas ele não aumentou a velocidade. Por quê? Eles estavam bêbados. E ele ficou a 40 por hora na minha frente. No primeiro momento eu tolerei. No segundo momento também. No terceiro eu disse, companheiro, tchau. Vou te ultrapassar e vou te fincar lá no mato. Era o pensamento meu. Misericórdia. Sabe o que ele fez? Ele botou o braço para fora e gesticulou. Aí que eu fiquei doido. Resultado. Ele, ainda achando que estava na razão, ele fez o quê? Ele ligou na polícia rodoviária, lembra disso? E cheguei lá, o guarda rodoviário estava me esperando. Tinha uma guarita na frente. E quando ele parou em cima da rodovia para conversar com o policial, eu já abri a porta e desci, que eu queria pegar ele e dar um abraço nele.
Oh, Jesus, ainda bem que tu liberta. Eu queria dar um abraço nele. E ela com um bebezinho no colo, aos gritos. E o guarda pegou e mandou ele embora. E disse assim, você estaciona aí e vem aqui na guarita. E eu fui lá na guarita, aquele guarda, aquele policial rodoviário me deu uma lição pro resto da minha vida. Ele disse assim, amigão. Eu disse, por que aquele amigão lá, eu queria dar um abraço aqui, por que o senhor não segurou ele, mandou ele embora, ficou só eu que não tenho culpa, e eu queria me justificar porque eu estava sobrecarregado. Ele disse para mim, sabe por que eu mandei ele embora? Porque ele não sabe o que ele está fazendo. Você é um profissional do volante. Isso aí. Você é responsável porque você é um profissional. O que está acontecendo contigo? Tu estás com a tua família junto? Seu irresponsável. Entenda isso. Você tem que ser o exemplo. E eu querendo justificar, não queria deixar nem ele falar. Não, porque eu tô certo, porque ele me fez gesto, porque ele entrou na minha frente, porque ele estava com bebida. O policial disse, lá na frente, eles já vão segurar ele. Eu precisava resolver contigo, porque se eu deixo vocês dois aqui, daí tem que amarrar os dois. Então lá na frente, esse momento ele já está sendo autuado lá. Pode ficar tranquilo. Cabe à justiça fazer o papel dela, não você. Você é um profissional. Está sobre a sua responsabilidade. E essa é a minha fala para você. Você é um profissional, querido. Querida. Haja como profissional. Busque essa paz para você ter outras atitudes. E essa paz você vai encontrar na palavra de Deus. Glória a Deus. Manual da vida. O GPS do ser humano está aí para ser lida, interpretada e praticada. Né, Lovinha? Glória a Deus. Lembra disso? Lembro. Eu não me esqueço de nada. Eu me lembro até dos detalhes. E aquele dia que eu fui lá pro Acre, era tempos de lapidação, né? Era tempos que eu estava sendo aperfeiçoado e eu estava ainda nesse meu tempo. Mas nós não tinha Jesus ainda Não quando tinha. foi pro Acre. É que tu sempre foi muito trabalhador, né? É um homem muito trabalhador. Graças E a Deus. eu tenho orgulho disso, né? Amém. Por isso que eu dificulto tuas manobras. É eu que dificulto as manobras dele. É verdade. E até Eu perdi o fio da meada. Sempre exploro o melhor, né? Assim, a Ele gente diz, sabe não, vai que tu consegue. A gente tem que, eu sempre digo, as nossas palavras, ela tem poder de vida e de morte. Então, eu sempre uso a minha boca para abençoar a tua Isso aí. vida. É decisão, Para né? te colocar para cima. Porque lá em Provérbios está que uma mulher que não é sábia, ela é como um câncer para os ossos do seu marido. Então, às vezes a gente vê isso, né? Nós que lidamos com caminhoneiros, com famílias, e eu já fui assim, Sim. né? Eu já ouvi de ti, tu me dizia assim, eu prefiro estar viajando do que estar em casa. E isso me doeu na alma, porque não, o nosso lugar é a nossa Abençoado. casa, né? Não, como é que a pessoa vai ter paz na estrada? Se tem paz na estrada, que só tem coisa ruim, que só trabalha, que só tem, né, aquelas bandejas que destrói a família, é porque em casa não tem, porque a nossa casa não é paz. Então eu entendi que a nossa casa precisava ser um lugar de paz, não só para nós dois, mas também para nossas filhas. Sim. Porque as nossas dificuldades como casal acabam afetando os nossos filhos. E nós entendemos isso, porque a gente vivenciou isso. O outro lado. O outro lado. Onde há um excesso, há Há uma uma falta. Opa! Há uma falta, porque onde há um homem muito brabo, ali é um homem que ele carece de ajuda. Aonde há um homem... Que nem tudo se resolve na brabeza. Não. Que ter Piora as paciência, que ter respeito. Respeito. As consequências são outras. Então, mas eu sempre vou pontuar e vou chegar nessa palavra que é a atitude. Nós precisamos tomar... Hoje, eu falo para você tomar uma atitude, dobrar o teu joelho e dizer, Senhor Jesus, eu me rendo, eu entrego a minha vida a Ti, muda a minha história,
Muda a história da minha casa. O meu casamento está indo à ruína, à falência, mas eu sei que só o Senhor tem o poder de restaurar. Glória a Deus. Então me ajuda a mudar a história da minha família, Senhor. O Senhor não me deu filhos para viver jogado. O Senhor não me deu filhos para viver dessa forma que estão vivendo. Me usa como sacerdote, como homem da casa, como pai de família, Senhor, para restaurar meu casamento, os meus filhos, Senhor, que são heranças tuas. Perdoa os meus pecados. Muda a minha história. Você homem, você mulher, você tem hoje essa oportunidade de professar com a sua boca essas palavras de bênção, e Jesus, que mudou a minha história, vai mudar a tua. Amém? Né, meu amor? A palavra que nós temos é restauração, né, Jean? Restauração. Eu não consigo falar nunca outra coisa. Sempre Deus me leva para restauração, né? Quem é restaurado fala de restauração. E nós fomos restaurados, né? Nosso casamento foi restaurado, né? A tua profissão é uma bênção de Deus. E eu sei que assim como Jesus fez na nossa casa, Deus pode fazer na casa de cada um que está nos assistindo, que está nos ouvindo, né? Jesus é a resposta. É aquilo que muitos pedem e buscam e não encontram, mas Jesus está aí. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Né? Apocalipse. A gente precisa ser sensível. É isso aí, gente. Ser sensível. Nós não somos super-homem, super-mulher, nós continuamos falhos, frágeis, dependentes de Deus, mas nós nos disponibilizamos a usar o manual da vida, que é a Bíblia. Vida. É isso aí. É isso aí. Com certeza a caminhada ela passa a ser diferente. Nós hoje buscamos reconhecimento, aceitação. Nós precisamos ser aceitos do jeito que nós entendemos que nós somos. Eu decidi agora ser algo que eu não sou, que eu não me identifico, mas eu decidi ser. Eu decidi. Você decidiu, certo? Você tomou a decisão. Mas se você tem essa decisão, o problema é seu. Mas não faz as outras pessoas aceitarem e também se tornarem a acreditar naquilo que você acredita, se não é algo que soma, que contribui. Então nós temos que ter esse entendimento. Espera aí, eu sou uma liderança, eu tenho um posicionamento, eu preciso encontrar pessoas para que possam me ouvir, mas eu tenho lógica na minha fala, no conceito, no entendimento. Qual é a minha referência? O respaldo das minhas palavras. Então, hoje tem muita gente falando aí tantas coisas, mas precisamos fundamentalmente saber a fonte dessa fala. Qual a base dessa teoria? Então, tome cuidado, porque nem tudo que nos falam podemos acreditar ou até mesmo passar a conduzir. Tomar como exemplo, né? Alguém falou para mim que se fizer isso vai dar aquele resultado. Peraí, mas quem falou? Peraí, mas que resultado é esse? É satisfatório? É momentâneo? Porque tem muitos resultados momentâneos aí que alegra, que até é gostoso, é legal. Nós temos conversado há uns dias atrás sobre o pecado ser gostoso, né? O pecado... Ele é atrativo, né? Ele é atrativo, ele é bom. A coisa errada, no primeiro momento ali, ele é bom. E vai ser satisfatório, mas é uma ilusão. A consequência é terrível. E hoje está acontecendo algo tão interessante que as pessoas não estão percebendo, que é a iniquidade. A Bíblia Sagrada vai falar sobre a iniquidade. A iniquidade, o que é a iniquidade? É você agir consciente. É você errar conscientemente. É praticar algo com plena convicção que é errado, mas você faz pelo prazer. É isso. E o que Jesus falou sobre isso? O amor de muitos esfriará. Pela iniquidade. Porque não se define mais o que é certo e o que é errado. Então nós precisamos prestar atenção nisso. E ao nosso lado tem alguém chorando. Ao nosso lado, bem próximo de você, tem alguém precisando de um abraço seu, de uma palavra de conforto. Exerça
a tua paternidade sobre filho de Deus, a sua paternidade na terra, dizendo: eu sou filho de Deus e agora com uma vida transformada eu não vou mais gerar tristeza, mágoa, agora eu vou gerar vida, amor, alegria. Vou tratar bem a minha esposa, vou tratar bem meus filhos. Entendeu? Eu vou fazer diferente. Pare de querer ser o melhor Pros lá outros. fora. O dia que você conseguir... Eu hoje sou um homem bem-sucedido. Glória a Deus. Graças a Deus eu sou um homem bem-sucedido. Porque eu consegui o reconhecimento e a admiração da minha esposa. Quantas pessoas que querem admiração de quem a gente nunca conhece, mas só porque está com o status lá, com o nome lá em cima. O dia que você tiver admiração, o dia que a fã número 1 sua, se a sua esposa, você venceu na vida. Porque os bens materiais não são nossos. É consequência, Só né? passa pelas nossas mãos. Só passa pelas nossas mãos. Tudo que você adquirir nessa terra não é teu, meu amigo. Você só está cuidando por um tempo. Porque você não vai carregar junto o dia que você partir daqui. Então não é teu. Só está por um tempo nas tuas mãos por consequência do teu trabalho, das ações que tu teve para adquirir. Seja ilícita ou não. Mas é teu. Está contigo, é teu. Mas não vai passar só disso. Agora, se você alcançar a admiração da tua mãe, do teu pai, honrar o que eles te ensinaram, ter admiração do teu marido, da tua esposa, dos teus filhos, você é milionário na terra. Você é bem-sucedido. Guarde isso. Guarde isso. A maior riqueza você não carrega no bolso, não carrega na tua conta bancária. Você carrega dentro de você e à sua volta, que as pessoas que convivem com você. Se você conquistar essa admiração, você é um vencedor. Até porque nós passamos por isso, né, Jean? A lapidação. Nós passamos por isso e a gente venceu. Todo mundo achou que a gente ia, né? A ruína. Era a ruína, É consequência. né? O fundo do poço, né? Dificuldade financeira. Dificuldade financeira. Ela E resulta em separação, em fundo do poço. 60% dos divórcios é por problemas financeiros. 60%. 60% dos Mais divórcios. da metade. Né? A gente já passou por isso, já foi funcionário, né? CLT. A gente já fomos corajosos em ser empreendedor, né? Não deu certo. Foi uma escola. Foi uma escola e nós passamos muitas coisas juntos, coisas juntos. Choramos muito choro. junto. Nós fomos ao fundo do poço. Ao fundo do poço. Mas olha eu aqui. E isso não foi nosso fim. Isso não foi nosso fim. Glória a Deus. Porque Jesus sabia que a gente ia passar por isso, né? Ele nos pegou. Ele nos permitiu passar por porque existe isso. uma ação permissiva da parte de Deus, porque Deus faz mal para alguém. Não, Deus permite. Você tem a tua ação do teu jeito, toda ação tem uma reação, e aí você quer fazer achando que é isso, que é aquilo, e de repente, o que Deus vai fazer se você é teimoso? E quando acontece isso, quando acontece essas dificuldades financeiras, a gente sempre quer achar um culpado, né? Isso aí. E no começo eu também achava, não, mas meu Deus, o que aconteceu? Foi aqui, foi ali. E eu entendi que nós somos um só. Não foi tu que errou, foi nós que erramos. É isso aí. Né? A gente, muitos acabam, né, desfazendo o casamento. E para a glória de Deus, a gente não. Nós estamos juntos, né? Nos fortaleceu. Né? Por isso que os bens materiais são muito bons, glória a Deus, né? Consequência de luta, de trabalho. batalha. Mas por que eu estou falando isso? Porque todo caminhoneiro sonha em ter um caminhãozinho. Sim. Todo caminhoneiro, né? Todo profissional. Ele sonha em ter um caminhão, ser dele, né? É um sonho de muitos, como foi o teu também. E tem muita gente hoje sofrendo, porque N fatores que somados geram um resultado final. No mundo dos negócios, existe uma situação. Ou você tem dinheiro ou não tem. Mas uma coisa que eu aprendi, nós até podemos ficar sem o crédito, que é o dinheiro em si, mas jamais sem a credibilidade.
A credibilidade ela é mais importante do que o crédito, do que o dinheiro. Por quê? Porque se eu tenho dinheiro e não tenho credibilidade, muitas das vezes ninguém nem vende para mim, mesmo tendo dinheiro. Porque as pessoas pensam assim, não, hoje ele vai pagar aqui, mas amanhã não paga mais. Então eu não quero nem me envolver. E a credibilidade, a pessoa até talvez não tenha dinheiro, mas ela tem credibilidade. É a palavra, né? É a palavra, é o fio do bigode. É, independente de situações momentâneas que a oscilação do mercado, do negócio, da área que você está trabalhando, ela passa. É que a área oscilação do mercado, principalmente na nossa área profissional, que é o transporte. A área do transporte, ela é muito... ela oscila muito. É, inconstante, assim, né? Constante. E a conta é muito alta. A conta é alta. Se você não vai por R$1.000, né? Eu já entendo de frete. Mas se você não vai por R$1.000, vai um por 800. Né? E sabe por que ele vai por 800? Eu vou te dizer. Ele vai por 800 por uma palavra simplesmente chamada desespero. Porque ele precisa pegar aquele R$800 na mão porque tem um boleto vencendo. Ele sabe que R$800 não vai cobrir a despesa daquela viagem. Não vai. Vai ser prejuízo, mas ele precisa pegar na mão esse 800. Então o desespero toma conta e faz a gente declinar cada vez mais. Ladeira abaixo, meu patrão. Sem freio. Eu tenho propriedade no que eu estou falando. Então, muitas das vezes, o que acontece? Tudo dá sinal. É a saúde física, a saúde financeira, a saúde mental e também espiritual. Dá sinais. As tuas atitudes estão sendo sinais hoje que o teu corpo está falando, que a tua mente está denunciando, que a tua conta bancária está te mostrando. E isso vai ter uma consequência. Então preste atenção, não deixe chegar lá no fundo do poço ou lá na frente. Hoje, se você der um passo atrás, talvez você consiga ainda reverter a história. Mas não seja orgulhoso que nem eu fui. Não deixe ir no fundo do poço. O meu orgulho não era por prepotência ou vaidade. O meu orgulho, sabe qual que era? Era de não querer deixar a peteca cair. Não, eu vou vencer, eu vou rodar uma noite a mais, eu vou fazer um financiamento a mais, eu vou lutar. É meritocracia. Eu vou trabalhar no Natal, eu vou trabalhar no Ano Novo, que o frete vai lá em cima porque ninguém quer fazer. Falta caminhão, as minhas justificativas. Olha, vou dizer para vocês, não é desonra pensar assim. Porque a gente sendo honesto, você vai tentar fazer para o melhor resultado. Mas o cenário atual, ele vai te mostrar o que está acontecendo. E às vezes você está tão focado naquilo ali, com a busca no resultado, que não dá ouvidos para quem está do teu lado e está vendo. Porque às vezes está mais tranquilo, as pessoas, os conselheiros que também precisamos pontuar, que vão estar à nossa volta, eles estão nos aconselhando, estão vendo o final da história e a gente não vê porque a gente quer ter um resultado. A gente quer voltar a sorrir, ter a dignidade, mas muitas das vezes foge do nosso controle. Então, hoje você precisa olhar para o espelho e vai refletir o teu rosto. E essa pessoa é o teu melhor amigo. Essa pessoa que você está vendo na frente do espelho é que precisa mudar, tomar decisão. E através dessa pessoa, que é você, tomando uma decisão correta, e a principal, sabendo que estamos aqui só de passagem, nós somos forasteiros por essa terra, nós precisamos entender que Jesus Cristo é o caminho da mudança. Glória a Deus. Amém? Há um propósito em falar sobre isso aqui, né? A gente nunca confidenciou isso, mas há um propósito de Deus falar isso aqui agora. E eu quero dizer assim, você, esposa que está em casa, esposa do caminhoneiro, não desista do seu esposo. Amém. Né? Quando vem as crises, tanto financeira, material ou conjugal, a primeira coisa, Jean, vou te falar isso aqui, a primeira coisa que quer roubar da gente é a admiração que a gente tem pelo nosso cônjuge, pelo nosso esposo. E isso é muito sério. Porque a partir do momento que você não admira mais a pessoa, você não quer mais caminhar com ela.
né? E as dificuldades financeiras, as dificuldades conjugais, ela traz esse São desgaste. atreladas. Ela traz esse desgaste. Então, eu louvo a Deus que Deus não permitiu deixar eu desistir de nós, do nosso casamento, da nossa família. Nossa família é uma bênção, né? Estamos aí para a glória de Deus, não é nada mérito nosso, É verdade. né? É tudo do Senhor. E foi Ele que nos restaurou, foi Ele que nos capacitou para a gente estar aqui falando de Jesus. Estamos indo aí para a 7ª edição da Bíblia do Caminhoneiro. Glória a Vamos Deus. falar disso, É né? isso aí. De quantas famílias que já chegaram até nós, que a gente pôde Foram ajudar, restauradas. que a gente pôde ajudar na nossa simplicidade, com as nossas palavras, com o nosso testemunho, né? Tudo isso é para a glória de Deus. Eu digo que vale a pena, faça a diferença na sua casa. Eu digo para você assim, ó, eu te desafio, você que está me ouvindo aqui. Se o seu marido chegar em casa e você ir lá na porta do caminhão buscar ele, você já vai estar fazendo algo diferente. verdade. Se você não tem o hábito de fazer isso, faça. Faça. Escolha ser você a mudança na sua casa, na sua família. Mesmo que ele pergunte o que deu, Não faz mal. mas torne isso um hábito. Faça isso, faça a diferença. Faça ele sentir vontade de voltar para casa. Glória a Deus. Olha que palavra importante. Faça ele sentir vontade, faça ele sentir saudade de vocês. Porque quanto mais a gente vai ficando longe, vai Acostumando. vai se desconectando, É verdade. né? Mas a gente precisa se conectar. Conectar novamente. Então, faça a diferença no seu casamento. A diferença que eu queria, né? Eu mudei e, na verdade, a mudança veio em ti. Né? Aquilo que eu Por queria consequência. foi uma consequência e hoje eu não preciso te pedir mais nada, né? Aparece um presentinho, vamos passear. E a demonstração É um de milagre, sentimento. é um milagre porque ele não gostava de passear e eu gosto de passear, né? Adoro andar na estrada e ele não gostava. E é uma coisa simples isso, né, Jean? Sim. Isso é uma coisa simples. E hoje tu diz, vamos, vai. Se arruma que eu tô chegando. Se arruma. Então, assim, a gente vê a mudança, as coisas Detalhes, que eu né? orei, É, as coisas que eu orei, hoje a gente vive essa bênção. Então, assim, nada daquilo que a gente não ora, que a gente não bota diante de Deus, que Deus não possa realizar. é verdade. E são coisas pequenas, que é isso que apimenta a relação, o casamento, né? A gente é amigo, a gente ri, a gente se diverte, coisa que a gente não era antes. Nós damos risada De coisas que de não coisas tem graça. aleatórias, sabe? E isso nós não tínhamos antes. A gente conseguiu alcançar o quê? A maturidade. E quando a gente briga, que a gente quase nem briga, mas quando a gente briga por coisas minúsculas. Não, e não é Não é nenhuma por briga. problema. Não é briga, é divergências do dia a dia. É questionamentos, é ponto de vista, ó, eu acho que essa situação é assim, eu acho que aquela situação é assado. E às vezes ali gera mais nada. É porque não adianta, a gente não quer aqui demonstrar perfeição conjugal. Nós não somos perfeitos, não. Nós somos filhos Longe de quem é de- perfeito. Nós somos criação de quem é perfeito. Ele aperfeiçoa. O perfeito aperfeiçoa. E nós somos aperfeiçoados por Cristo. Ele nos está lapidando todos os dias. Todos os dias há uma lapidação. Ele tem nos ajudado, tem nos moldado, Tem nos dado graça. tem nos podado. Porque muitas das vezes é preciso a poda para que volte a frutificar, a dar frutos. E assim nós temos caminhado. Eu quero louvar a Deus, já caminhamos para o final. E eu quero louvar a Deus por essa oportunidade, você que nos acompanhou até aqui. Agradecer ao Senhor. Agradeço a você, meu amor, por nunca desistir de mim. Glória a Deus, estamos aí, junto, Até- firme e forte, até a até a eternidade. eternidade. Para a Então, glória de Deus. Para a glória de Deus, sempre valerá a pena investir Lutar no seu, pela família. pela família. Não desista da sua família. Não desista. Esposa do caminhoneiro, eu digo para você, né? Eu digo, a pior parte fica para nós. Não, mas comece a dizer que a melhor parte fica para Isso. você. Seu marido voltou para casa sã e salvo. A roupa Mesmo- suja bota na máquina. É um chato, mas voltou para Ora casa. por ele, abençoa ele. Quantas vezes, né, o Jean saía viajar, eu dizia, Senhor, abençoa, guarda ele, livra ele do homem mau, do acidente, né, e até mesmo quando eu tô por aí dirigindo pela cidade, né, eu vejo um caminhoneiro passando, eu falo, Senhor, abençoa ele,
em casa tem alguém que aguarda ele, né? Tenha alegria em receber seu esposo, né? Vá com amor, eu te desafio, vá buscar ele lá no portão, né? Eu tenho certeza... Grave um vídeo. Eu tenho certeza que vai... Se você não tem o hábito de fazer isso... Eu quero ver. Essa vai ser a diferença no seu casamento. Faça isso. Eu vou lançar um desafio aqui. Peça para o seu filho, para sua filha, ou bote o celular lá para gravar. Mas não faça somente pela gravação. Mas sim deixe esse momento registrado. Para que depois você, seu esposo, a sua esposa, vocês vão olhar junto e dizer, poxa, era tão simples. Por que eu não fiz isso antes? Faz isso. Você quer ser E mande para nós. Mande para nós. Quer ser assim, surpreendido? Surpreenda. É isso aí. Faça a diferença. Faça a diferença. Amém? Então, Deus abençoe a todos. Nós queremos louvar a Deus, direcionando agora uma palavra de oração. Nós queremos agora direcionar então uma palavra de oração ao alto em teu favor. Amém. Nós queremos interceder a você e declarar diante da palavra do Senhor Jesus que você é uma bênção. Você é obra de Deus, você não é projeto falido. Você só está vivendo um momento difícil. Amém. Você é resultado de frustração hoje, mas amanhã você vai dar um brado de vitória, um brado de glória dizendo, Jesus mudou a minha história. Glória a Deus. Jesus restaurou a minha vida. Jesus me levantou. Jesus acalmou o vento contrário. E hoje eu sou liberto, eu sou livre, eu sou filho de Deus. Amém? E eu quero declarar então, e eu vou pedir para minha esposa para levantar a voz em oração. Eu não vou tirar o boné aqui por causa do fone, mas a minha devoção ao Senhor Jesus e o meu respeito a Ele, eu então deixo a minha esposa levantar a voz em oração para finalizar aqui e abençoar a sua família. Amém? Amém. Deus abençoe a todos. Querido e amado Pai, diante de Ti e da Tua santa presença, Senhor, eu quero Te entregar a vida dos Teus filhos, os caminhoneiros, das Suas esposas, das suas famílias, Pai. Abençoa, entra com a provisão, Senhor. Visita cada lar, visita cada gabina de caminhão, Pai. Faz a Tua obra, Jesus. Eu sei que Tu és um Deus restaurador, assim como o Senhor fez na minha casa, na minha família. Eu sei que o Senhor vai fazer na vida daqueles que estão nos ouvindo. Que as minhas palavras possam ecoar, Senhor. Libertação, que a presença do Teu Espírito, Senhor, traga conforto, traga reconciliação. Visita, Senhor, visita de uma forma sobrenatural a cada gabine de caminhão, a cada pessoa que nos ouve, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu declaro que todos os caminhoneiros do Brasil são Teu, que nós veremos um grande mover do Teu Espírito sobre as gabines de caminhões, sobre essas rodas, nesse tapetão, Senhor, que corta o nosso Brasil. Eu creio, Jesus, o Senhor nos chamou para esse momento, para pregar a Tua palavra para os Teus filhos, porque é um propósito muito grande, Senhor. Abençoa de uma forma sobrenatural, Pai. Leve esses homens transformados para casa, que eles possam ser tocados por Ti, pelo Teu Espírito Santo, Pai. Coloca pessoas com coração missionário em levar a palavra para eles, Pai, porque eu sei que assim como a minha casa houve restauração, eu sei que a casa de cada um desses caminhoneiros e das suas famílias viverão a restauração, para a glória do nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Nome de Jesus. Amém. Te agradeço, Senhor, por tudo. Um abraço a você, uma feliz semana e não esqueça de abençoar aqueles que estão junto contigo. Amém? Até mais. Deus abençoe. Na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.